Israel está livre, mas ainda não está seguro aos olhos humanos. Em Êxodo capítulo 14, o povo de Deus se vê encurralado. De um lado, o Mar Vermelho, e do outro, o exército de Faraó. Atrás deles, a memória recente de séculos de escravidão. À frente, a promessa de uma terra que ainda parecia distante. É exatamente nesse cenário de beco sem saída que o Senhor transforma o caminho fechado em passagem e o medo em um testemunho eterno. A jornada começa com uma ordem divina, aparentemente ilógica. O Senhor diz a Moisés para que o povo dê meia volta e acampe de frente para o mar. Por quê? Deus mesmo explica. Ele endureceria o coração de Faraó para que o rei egípcio os perseguisse. O objetivo não era punir Israel, mas mostrar ao Egito e ao mundo quem é o verdadeiro Senhor. No palácio, a profecia se cumpre. Faraó e seus servos olham um para o outro e se arrependem de ter libertado os israelitas. Eles dizem: "O que foi que nós fizemos? Deixamos ir a nossa mão de obra." O arrependimento deles não era por maldade, mas por ganância. Então, Faraó não perde tempo. Ele prepara seu carro de guerra pessoal, convoca seus melhores soldados, 600 carros de elite e todo o poderio militar do Egito, e parte numa perseguição furiosa. No acampamento de Israel, a tranquilidade dura pouco. Uma nuvem de poeira se levanta no horizonte. Os vigias gritam, as pessoas correm e o pânico se instala. Eles levantam os olhos e veem o exército egípcio marchando em sua direção. O medo é avassalador, e eles clamam ao Senhor, mas não com fé, e sim com desespero e acusação. Eles se viram para Moisés e dizem: "Por acaso não havia covas suficientes no Egito para você nos trazer para morrermos no deserto? Nós não te avisamos lá no Egito? Deixa a gente em paz. Era melhor continuar servindo aos egípcios do que morrer aqui." A pressão do perigo foi tão grande que a memória da escravidão, de repente, pareceu uma opção melhor do que confiar na promessa de Deus. Enquanto o povo se desespera, Moisés se mantém firme. Sua resposta é uma das maiores declarações de fé de toda a Bíblia. Ele olha para aquela multidão apavorada e diz com autoridade: "Não temam, fiquem quietos e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque os egípcios que vocês estão vendo agora nunca mais verão. O Senhor lutará por vocês. Apenas acalmem-se." No meio do caos, quando todos veem o perigo iminente, Moisés aponta para o Deus que luta por eles, o Deus que tem o controle de todas as coisas. Ele não nega o perigo, mas exalta o poder de quem os protege. Então, a voz de Deus ecoa novamente, mas desta vez com uma ordem surpreendente. O Senhor diz a Moisés: "Por que você está clamando a mim? Diga ao povo de Israel que marche." Marchar para onde? Para dentro do mar? E continua: "E você, levante o seu cajado, estenda a mão sobre o mar e divida-o, para que os israelitas passem pelo meio dele em terra seca." Nesse momento, algo extraordinário acontece. O anjo de Deus e a coluna de nuvem, que guiavam o povo pela frente, se movem e se posicionam atrás deles, exatamente entre o acampamento de Israel e o exército do Egito. Para os egípcios, a nuvem se torna uma barreira de trevas e confusão, mas para Israel, ela ilumina a noite, trazendo luz e esperança. Moisés obedece. Ele estende a mão sobre o mar. Então, o Senhor envia um vento oriental forte, que sopra durante a noite inteira. O vento não é suave, ele é poderoso, empurrando as águas com força. Pouco a pouco, o leito do mar começa a aparecer. As águas se dividem e se erguem como duas paredes gigantes, uma à direita e outra à esquerda. E no meio, um caminho seco se forma. O caminho que não existia, a saída que era impossível, agora está ali, aberto no meio do mar. E os filhos de Israel começam a caminhar, atravessando o mar em terra seca, protegidos por muralhas de água. Do outro lado da nuvem escura, os egípcios veem os israelitas escapando e não hesitam. Eles avançam com toda a sua cavalaria, seus carros e seus soldados, entrando no mesmo caminho que se abriu no mar, determinados a recapturar seus escravos. Mas na vigília da manhã, quando já estavam no meio do mar, o Senhor olha para o exército egípcio de dentro da coluna de fogo e de nuvem e lança o caos sobre eles. Ele faz com que as rodas dos carros de guerra se prendam na lama
e comecem a se soltar, tornando o avanço quase impossível. O pânico agora muda de lado. Os soldados egípcios gritam: "Vamos fugir! O Senhor está lutando por eles contra nós." Então, o Senhor dá a ordem final a Moisés, que já estava seguro do outro lado. Estenda novamente a sua mão sobre o mar, para que as águas voltem e cubram os egípcios, seus carros e seus cavaleiros. Moisés estende a mão. Ao amanhecer, o mar começa a voltar ao seu nível normal, com toda a sua força. Os egípcios tentam fugir, correndo de volta, mas vão de encontro às águas que retornam. O Senhor os lança no meio do mar. As águas cobrem tudo: os carros, os cavaleiros e todo o poderoso exército de Faraó que havia entrado no mar. Nem um único soldado sobreviveu. Os filhos de Israel, em segurança na outra margem, assistem a tudo. Eles caminharam em terra seca, com as águas como um muro à sua direita e à sua esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios de forma definitiva. E quando o sol nasceu completamente, Israel viu os corpos dos egípcios na praia. Eles viram o grande poder que o Senhor usou contra o Egito. E ali, na beira do mar da libertação, o povo finalmente temeu ao Senhor. Eles creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Essa história incrível de Êxodo 14 nos ensina algo profundo. Às vezes, Deus nos leva a situações onde não há saída humana. O mar à nossa frente, o inimigo atrás. Isso não é crueldade divina. É a preparação de um cenário para que fique absolutamente claro que a vitória vem da mão dele e não da nossa própria força ou inteligência. Enquanto o povo reclamava e sentia saudade até da escravidão, Moisés declarou: "Não temam, fiquem quietos e vejam o livramento do Senhor." A nossa fé, especialmente nos momentos de pânico, precisa aprender a ficar firme, a silenciar as vozes do medo e a esperar pela ação de Deus. A quietude da fé precede o milagre. Mas depois de dizer para o povo se aquietar e confiar, Deus ordena: marchem. Crer em Deus não é apenas uma espera passiva. É também dar o passo de obediência que Ele ordena, mesmo que o caminho tenha acabado de se abrir diante dos nossos olhos. A obediência nos faz caminhar por dentro do milagre que a fé esperou. E a promessa de Moisés se cumpriu. Os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais os verão. Existem batalhas em nossa vida em que Deus não nos dá apenas um alívio temporário, mas encerra ciclos de uma vez por todas. Alguns inimigos, alguns problemas, algumas angústias não são apenas afastados, eles são definitivamente vencidos pelo poder de Deus. Este foi o capítulo 14 do nosso projeto Êxodo. O mar que se abre e o medo que cai. O Deus que abre caminhos no impossível é o mesmo que encerra a perseguição que vem atrás de nós. E quando a mão dele age, não resta nenhuma dúvida. Foi o Senhor quem fez. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada e até a próxima.